querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores espirituais desta casa de amor, mentores e protetores de cada um de nós, queremos agradecer pelas bênçãos diárias que recebemos, agradecer por tudo que temos, agradecer por já termos em nós o despertar da consciência espiritual. Agradecer, Senhor, em especial por estarmos aqui, dispostos, abertos, com vontade e disposição, Senhor, de evoluir, de se desenvolver um pouquinho mais a nossa consciência espiritual. Querido Mestre Jesus, nos protege, nos ampara, nos intui e esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, em todos os nossos sentimentos, palavras e ações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui hoje e nós vamos falar sobre o capítulo que está aqui, que foi amar ao próximo, que nunca é um tema que a gente cansa de falar. Por quê? Porque esse tem que ser o nosso exercício nessa vida. Eu sei que nesse capítulo, porque eu já li muitas vezes e já falei aqui com vocês muitas vezes sobre ele, lá Jesus diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. E sempre que eu falo desse assunto, eu começo sempre dizendo o seguinte, nós só damos aquilo que nós temos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos como fazer. Como é que eu vou chegar nesse amor se eu não tenho consciência do que seria esse sentimento? Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a si, ele já deixa claro que a primeira criatura nessa vida que você tem que amar é você. E como é que nós vamos nos amar para que aí eu possa distribuir esse amor que eu sei como é? Então, esse amar ao próximo, esse como a si, esse a si mesmo, é você ter consciência de que você, primeiro, é um ser imperfeito. De que você está nessa vida para crescer e aprender. Portanto, se você está nessa vida para aprender, significa que você não sabe um monte de coisas, mas que você está aqui para aprender. E o amar a si mesmo é a gente ter consciência
de que nós somos espíritos de Deus, de que nós temos essa gota de divindade dentro de nós, portanto, a priori, nós somos pessoas com muitas qualidades, mas nós temos em nós coisas que nós fomos desenvolvendo no decorrer de todas as nossas existências e que nós fomos também liberando em nós todas essas nossas mazelas. Então, a primeira coisa, para a gente amar a si, a gente tem que se conhecer. Às vezes a gente numa situação, você fala assim, eu me conheço, eu jamais faria isso. Só que você não está naquela situação. Será que se você vivenciando tal situação, realmente você agiria dessa forma? Então, a primeira condição para se amar é você buscar se conhecer. Mas é se escancarar, ter coragem de se olhar no espelho e saber realmente como você é. Reconhecer as suas falhas, suas imperfeições, no que você tem que melhorar, reconhecer as suas melhores qualidades. Porque quando a gente fala em se melhorar, a gente já pensa, nossa, em todos os defeitos que a gente tem. Mas se conhecer é também reconhecer tantas coisas boas que a gente tem dentro de nós. Então é você se olhar no espelho e falar assim, olha, eu reconheço que eu sou uma pessoa muito teimosa, mas eu também sou uma pessoa paciente. Eu reconheço que eu tenho esse, aquele defeito, mas eu também tenho essa qualidade. Então, é você se olhar com coragem. Falar assim, olha, eu sou uma pessoa cheia de imperfeições, mas eu quero melhorar. E vou me pautar naquilo que eu tenho de melhor. Então, gente, para a gente se amar, nós temos que saber o seguinte, reconhecer as nossas imperfeições e tentar mudar. Por quê? Eu já falei isso para vocês, até já cantei, né? A gente não pode nascer, viver, crescer, se desenvolver e chegar lá no final da vida com a tal da síndrome de Gabriela, né? Quer que eu cante, né, gente? Vou cantar. Eu nasci assim, eu vivi assim, lalala, você sempre assim, é assim que eu sou, Gabriela. É isso, gente? Será que nós vivemos nessa encarnação para ficar cantando isso? Certamente, o começo da canção está certo, eu nasci assim. Mas eu não vou ser sempre assim. Naquilo que eu posso melhorar. Naquilo que está bom, também vai ficar melhor. Então, se nós, assim, eu vou me amar, eu vou me reconhecer. Certa vez eu disse aqui que todo mundo tinha que fazer o exercício do espelho. Que é você, porque se nós nos olhamos no espelho todos os dias, mas a gente se olha, gente, para perceber só essa carcaça aqui, né? Para ver se o cabelo está bonito, não é? Para ver o olho. A gente só se olha no espelho para observar o nosso corpo físico, aquilo que nós enxergamos. Agora, quantas vezes nessa nossa existência nós paramos, entramos no banheiro, no quarto, sei lá eu, onde possa ter um espelho, nos olhamos naquele espelho e observamos a nós. Não as rugas a mais que estão nascendo, não é o caso de Bruno, né, que tem 12 anos ainda, mas, no meu caso, que eu estou mais velha, não para observar as mudanças que o tempo naturalmente traz por fora, mas você olhar nos seus olhos e dizer, ok, essa sou eu. O que é que eu fiz na minha vida até agora? Quais as pessoas que eu magoei? Quantas vezes eu me magoei porque eu deixei de falar, de me expressar, de dizer algo que poderia ser bom para mim e para o outro? Quantas vezes eu fiz isso? Eu já contei isso e vou repetir. A primeira vez que eu fiz isso, gente, porque não é um exercício fácil. Ninguém chega lá no espelho e fala, Ivonete, beleza, bora bater um papo? Não, não é assim. Quando a gente resolve olhar no espelho para fazer esse exercício, você olha para si, você olha para si, né? E você fica ali como se fosse um estranho que você nunca tivesse visto. Primeiro que você vai se achar um tolo. Você fala, Natália, eu vou ficar olhando para o espelho, você vai se achar bobo. A primeira vez, pelo menos, eu estou narrando para vocês a minha experiência. Quando eu estava num momento em que eu precisava
Muito mais do que terapia. Eu precisava também amar a mim e me conhecer um pouco mais. E aí a primeira vez eu falei, não, isso não vai dar certo. Você olhava, aí você disfarçava e você voltava para o material, né? Já olha o negócio aqui, não, peraí, a proposta não é essa. Mais uma vez, eu sei que numa dessas tentativas de tentar olhar nos meus olhos, aí eu chorei muito. Muito porque ali naquele momento eu vi uma criatura fragilizada. E comecei a falar para mim do quanto eu percebia que eu era frágil em certas coisas, nisso, daquilo. Gente, foi muito bom. Saí do banheiro com a cara inchada, todo mundo perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, nada não, dei uma bronca na Ivonete. Aí que ninguém entendeu mesmo, achou que eu tinha enlouquecido. Mas aí eu estava me melhorando. E hoje, habitualmente, eu faço isso. Quando eu não estou muito bem, ou quando eu faço algo que eu acho que não foi bom para alguém, porque a primeira coisa que eu falo, porque todos nós temos a vaidade, o orgulho, nem sempre a gente está disposto a pedir desculpa de imediato. Aí eu vou lá no espelho, inspiro, respiro, converso um pouco comigo, percebo como é que eu fiz, por que eu fiz, entendo os sentimentos que estão em mim, porque às vezes quando nós magoamos alguém, vamos entender qual é o sentimento que você está guardando. É raiva, é medo, é angústia, é decepção. Entenda o que é que está dentro de você, para que depois você entendendo, como a gente diz, né? A gente tem que digerir aquilo. Eu acho que até eu usei a palavra certa, acho que essas coisas a gente não tem que digerir não, a gente tem que expelir, né? Tirar de dentro de nós, mas sabendo o que é que está saindo, para que depois você possa chegar no outro, se desculpar, perguntar para ele, buscar explicações, conversar. Então, quando Jesus fala que a gente tem que amar a si mesmo, não adianta, gente, se nós não tivermos tolerância conosco, se nós não tivermos paciência de saber que nós temos um determinado jeito de agir e que para nós está difícil de mudar, como é que nós vamos ter essa mesma condição de entendimento, aceitação, de amor para com o outro? Para com nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro, nosso amigo? Nós não vamos. Por quê? Porque não está desenvolvido dentro de nós. Agora, quando nós temos uma determinada condição, se nós, por exemplo, erramos com alguém, em algum momento fizemos ou dizemos algo que possa ter machucado alguém, e que nós, na nossa reflexão, no olho, lá no espelho, nós dissemos a nós mesmos, olha, eu fiz isso porque na hora eu senti raiva de tudo que está guardado em mim. Nós temos que reconhecer. Aí, você sabendo disso, você fala, se eu sentir raiva, por que eu nunca disse que aquilo não foi bom para o outro? Por que eu nunca disse que esse jeito, às vezes me incomoda? Outras vezes nem sabe. E você está lá com raiva, com mágoa. O outro tem a condição dele, mas ele não sabe muitas vezes até que ponto essa condição pode estar fazendo mal a você. Você já foi aberta, calmamente falou isso? Por isso que as relações entre os seres humanos são tão conturbadas. Porque a gente quer que o outro perceba e entenda o que você está sentindo, o que ele fez para você. Quantas vezes a gente não fala assim para o outro, tá vendo o que você fez comigo? Você não percebe que você está me magoando? E às vezes o outro faz aquela cara de, hein? Às vezes ele até sabe que está te magoando, mas ele não sabe a proporção, não percebe. Não estou dizendo que em todas as circunstâncias da vida é assim, mas muitas vezes eu posso garantir para vocês que é. O outro, na condição dele, então como é que eu vou tentar conhecer o outro se você mal conhece a si? E nós temos a velha mania de dizer, olha, eu me conheço e conheço muito bem fulano. Ah, Jesus, como nós somos pretensiosos. Porque nessa vida nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para nos conhecer e fazer aquela tal que a gente sempre fala aqui da reforma íntima,
que é essa coisa da transformação, nos melhorar, nos entender, nos aceitar. Esse amar a si inclui esse nos aceitar. Não é como o complexo de Gabriela, eu nasci e vou morrer assim. É nos aceitar de saber assim, eu nasci assim. Mas o que é que eu, em tantas qualidades que eu tenho, posso fazer para me melhorar? Ou pelo menos me vigiar para que eu erre menos. Então, quando nós começarmos a exercitar esse amor e esse sentimento por nós, eu falo muito isso, e eu já disse isso algumas vezes para quem está acostumado a me ouvir, eu já falei isso muito para os meus filhos. Meus filhos, seu pai e vocês somos uma família. Porém, antes de ser uma família, cada um é um indivíduo. Ou seja, nós vivemos numa comunidade que nós chamamos de família. E nessa comunidade nós vamos aprender como é a convivência, como é a tolerância, para que nós possamos exercitar esse mesmo tipo de ação em outras comunidades. Comunidade do trabalho, dos amigos, da faculdade, da escola. Mas nós somos indivíduos, cada qual com a sua condição. E o primeiro item da gente aprender a conviver e entender o outro é nós sabermos assim, eu tenho a minha condição. Que eu posso ter a consciência, como eu disse na abertura, na prece, eu posso ter já a consciência do que eu sou, ou ter um pouco da consciência do que eu sou, e tentar mudar aquilo que eu sei que não é bom. Mas convivendo com muitos, tem pessoas que ainda não estão no mesmo caminhar que nós. Certa vez, uma amiga minha, ela estava casada acho que há uns quase 30 anos. Isso, gente, há uns 20 anos atrás. Hoje as pessoas fazem isso com menos culpa, digamos, né? Mas vocês imaginem, há 20 anos atrás, ela estava casada há 30 anos e ela se separou. Então imagina na família dela como é que foi isso, né? Como uma pessoa que está casada há 30 anos se separa? Que absurdo, já viveu 30 anos. E aí ela sofreu muito por isso, porque é preciso coragem de perceber, e isso ela me falou, eu percebi que eu estava caminhando no meu processo de crescimento, de desenvolvimento com relação à vida, com relação... E o outro estava apenas engatinhando. Então eles foram se distanciando na caminhada. E aí chega uma hora que o outro não acompanha você e você sofre. E eu achei aquela reflexão que ela fez uma coisa tão significativa, porque é isso mesmo. Então ela falou, eu reconheci que eu não conseguia mais estender a mão para a pessoa. Porque ele estava num outro passo, ele não conseguia mais me acompanhar. E se eu ficasse, aquilo me maltratava, porque eu precisava seguir. Então veja, gente, quando a gente percebe, a gente tem que ter esse amor. Quer dizer, na verdade, essa minha amiga, ela se separou por amor. Por ela e pelo outro. Porque o outro não ia acompanhar. E ela estava querendo seguir no seu próprio desenvolvimento. Então é preciso ter muita coragem, muito amor por si para saber que você tem que continuar. Mas amor também pelo outro. Porque não adianta arrastar o outro à força. Cada um tem sua própria condição, o seu próprio tempo evolutivo e espiritual. Nós que estamos aqui numa casa espírita, a gente sabe disso. Existe todo um processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada um vem lá do plano espiritual e tem lá o seu tempo. Tem as suas questões particulares, espiritualmente falando, a resolver aqui. Em convivência, em desenvolvimento, em amadurecimento. Cada qual. Então nós temos que saber e procurar durante a nossa existência saber pelo menos qual é o nosso. Sabe aquela coisa que quando a gente fala, quando a gente é criança, que a gente está lá estudando, o que você vai ser quando crescer?
É bem isso, gente. Quando a gente vem do mundo espiritual para cá, a gente tem que entender assim, como é que eu vou terminar quando eu voltar para o plano espiritual? O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vou ser quando eu crescer espiritualmente? Então a gente tem que ter esse autoconhecimento, porque a gente só dá o que a gente conhece, para conosco. E aí, quando você está nesse processo, você tem condições de amar, de entender, de aceitar, de envolver, de tolerar o outro próximo. E tudo que eu falo aqui, gente, é por mim. Certamente existem pessoas aqui com um coração muito maior que o meu, com condições evolutivas muito maior. Mas a gente começa esse exercício do amor ao próximo com quem convive conosco diariamente. Porque são essas pessoas que testam as nossas mazelas diariamente, as nossas fragilidades. Os nossos amigos que nós saímos para conversar, para se divertir, são momentos legais. Agora, a convivência diária é que desperta em nós os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas melhores qualidades. Então, é com o próximo mesmo que a gente vai começar esse exercício. Para que a gente possa abranger. Para que a gente possa, naturalmente, amar ao próximo que a gente não conhece. Para que a gente possa chegar nesse amor que Jesus tem, que nós, certamente, ainda não aprendemos a desenvolver. Porque era amar esse próximo como Jesus o fez, é amar sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Como nós ainda esperamos, porque nós estamos em desenvolvimento. Aí você fala, eu não sou assim não, eu faço tudo de boa vontade, que bom. Mas na maioria das vezes, ou a maioria de nós ainda não somos assim. Tanto é verdade que quando a gente faz um favor para alguém, o que a gente espera? Que a criatura agradeça, né? E se não agradece, a gente não chama de mal educado. Olha, então, será que nós somos tão legal assim? Porque se é um amor verdadeiro, é que nem Jesus, você vai lá, faz o que você tem que fazer, tira o pó da sandália, próximo. A gente não precisa esperar o reconhecimento. É amor, é dado e pronto. É assim. E olha, gente, que nós não somos assim, eu falo pela maioria de nós, nem com os nossos filhos. Não é? A gente espera que eles cresçam, se tornem pessoas de bem, sigam seus caminhos, mas a gente quer, né? Que eles liguem de vez em quando, saibam como é que a gente está, né? Que quando são pequenos que eles venham, abraçam, beijam a gente. Ué, a gente não quer de uma certa forma, depois que eles crescem, menino, eu troquei toda a sua fralda, fiz isso, fiz aquilo. Meio que a gente joga na cara da criatura. Então, olha como a gente ainda não está nesse patamar do simplesmente doar o amor e ponto. Mas isso não nos impede de começar. Então, assim, Ivonete, eu vou fazer essa história de exercício de espelho não para aprender a amar a mim mesmo. Tudo bem, não tem problema nenhum, foi só uma sugestão que funcionou para mim. E que eu já vi muitas indicações dessa, porque o espelho é você ter coragem de se olhar, né? E mais do que isso, esse exercício do espelho, só voltando um pouco atrás, eu falo muito isso. Quando alguém diz para você, nossa, quando você está zangada, você tem uma expressão que até nos dá um pouco de medo. Você fala, imagina, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Preste atenção. É o outro que está vendo você. As emoções que você transmite no seu gesticular, na sua expressão facial, você está sentindo de uma forma, está transmitindo, mas é o outro que está recebendo. Então você tem que aceitar. Quando alguém fala, olha, quando você fala isso, eu sinto isso, é verdade. É como você transmitiu. Então, quando a gente se olha no espelho e a gente está nervoso e a gente olha para si, a gente também percebe as nossas características físicas como se transformam.
E aí a gente também entende como é que o outro recebe. Isso é tão importante, gente, para a gente tentar se conhecer. É saber, sabe aquela coisa? É saber que nem sempre o jeito que eu estou falando é o jeito que o outro está recebendo. Às vezes você diz assim, meu filho dia desse falou isso, você fala uma coisa e ele fala, não precisa falar desse jeito. Mas como assim? Eu estou falando normal. Não, você não está falando normal. Estou falando normal. Não está. Porque você passou por aqui, você se expressou com toda a carga de emoção guardada ali. Só que você ficou assim, não, calma, você está calma, mas você não estava. Mas você fica, não, você está calma, e você se expressa. E o outro está lá na condição dele, com os sentimentos dele, com o coração dele, com o pensamento dele, e ele recebe aquela mensagem. Certamente, gente, vocês passaram de um jeito que deu uma tremida lá no outro. Então é tão importante a gente se conhecer, perceber como é que eu transmito as mensagens? Será que eu estou transmitindo do jeito que eu estou sentindo? Será que quando você vai pedir desculpas e você realmente quer pedir desculpas, mas você está pedindo do jeito que você realmente gostaria? Veja, o outro vai captar aquilo que você está transmitindo, com todas as suas emoções. Mas como é que nós estamos passando? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento para a gente saber o que é que eu sinto, como é que eu passo, como é que isso vai chegar no outro. Então veja, não é sempre culpa do outro. Tudo que nós fazemos nessa vida é nossa responsabilidade. Inclusive da forma como chega no outro. Então prestem atenção, quando alguém diz pra gente, você é assim, não quer dizer que eu estou falando das pessoas que nós convivemos na maioria das vezes. Tem gente que fala, né, porque não gosta muito de nós, né, então pode falar, você é assim, mas isso é uma percepção dela, mas certamente de alguma forma do jeito que você agiu. Mas nem sempre é culpa do outro. Claro que existem pessoas que se ofendem com coisas que nós dizemos e que nós sabemos como nós quisemos transmitir e que chega no outro de uma forma que o afeta, mas aí a gente tem consciência, e isso é importante, eu tenho consciência de que eu usei o tom correto, de que eu falei como eu deveria, de que eu disse a mensagem como eu sabia que tinha que chegar no outro, porque essa era a minha intenção. Agora tem a condição do outro, como é que ele recebeu, como é que ele estava preparado. Mas para que a gente possa deixar a responsabilidade para o outro, nós temos que ter consciência de como nós estamos, de como saiu de nós, qual foi a nossa intenção. E que a nossa intenção sempre seja a melhor e a mais amorosa. Então, quando a gente fala sobre esse capítulo, eu sempre gosto de falar muito sobre o amar a si mesmo. Tanto que vocês viram que eu foquei muito mais nisso. Porque não dá, gente, para a gente espalhar amor se a gente não tiver por essa criatura. Se nós chegarmos no final da nossa vida, olharmos para trás e falar assim, puxa vida, eu queria tanto ter feito isso, eu queria tanto ter pedido desculpa a fulano, eu queria ter feito mais amigos, eu queria tanto isso, eu queria tanto... Mas por que você não fez isso por você, para o seu bem-estar, para o seu coração, para o seu desenvolvimento, para o seu progresso? Vamos fazer agora. Vamos amar essa criatura que somos cada um de nós, entender as nossas limitações, aceitar como nós viemos nessa vida. Gente, nós temos o corpo que nós precisamos, nós temos a condição propícia, porque se nós acreditamos que Deus é justo, nós temos que acreditar nisso. Então nós temos a condição propícia para viver esta encarnação. Se eu tenho um problema de dinheiro, se eu tenho um problema de saúde, se você não foi nessa própria vida que você fez as coisas acontecerem, muitas das coisas, gente, nós trazemos para o nosso crescimento, para ajudar no nosso crescimento espiritual. Nós precisamos passar por alguns testes para entender, não é? É que nem quando a gente faz a prova lá na escola, fazia, né? No meu caso, que não gosto muito de matemática, mas você estuda. Na hora da prova é para saber o quanto você entendeu. Será que você realmente captou a mensagem? Será que você estudou o suficiente, fez o suficiente? Você aprendeu?
Aprendi. Aí, mais ou menos, né? Aí Deus fala, não aprendeu não. Então agora tu vai trabalhar num banco, tu só vai trabalhar com número. É o que acontece comigo. Não gosto de matemática, eu trabalho num banco. Tem cabimento? Eu falo, não tem. Tem. Porque aí eu percebo que eu estou ali não é para aprender a lidar com os números, mas para aprender a lidar com as pessoas que trabalham com eles, que normalmente são muito mais racionais. E eu precisava disso para mim. Porque uma pessoa que é muito emotiva, não sei, muito sentimentalista, né, precisa captar um pouco mais dessa racionalidade. E isso me fez tão bem. Porque você vai olhando o outro e fala, gente, eu não preciso ser tão molenga assim, eu posso pensar um pouco mais. Olha, tudo que você tem porque é o necessário para o seu aprendizado nesta vida. Gente, podem confiar nisso. Deus é justo conosco. Claro que se você está doente, então estou doente, eu não vou fazer nada dica, porque é para eu ficar assim mesmo. Ué, se você está doente, você vai buscar uma saúde melhor. Porque, inclusive, você está dizendo para essa encarnação que você aprendeu com aquela doença. Se você tem que conviver com ela, eu vou conviver da melhor maneira possível com os outros aspectos da minha vida. Eu vou ser melhor nisso, naquilo, vou ter aceitação que essa é uma condição que eu tenho. Não vou sofrer, não vou bater a cabeça. Eu vou viver o melhor que eu possa com aquela condição. Então, gente, Deus nos dá o que a gente precisa. Primeiro ponto. E se nós, com o que nós somos, nós entendermos essa criatura, certamente nós vamos chegar no final da vida, amando muito mais a nós. E certamente nós vamos ter espalhado amor por onde nós passamos. Porque eu vou ter a consciência de que eu fiz o melhor por essa pessoa. Eu vou ter a consciência de que, assim, eu não maltratei essa pessoa. Eu entendi as suas imperfeições, eu tentei melhorar o que eu podia. Eu tentei desenvolvê-la. Eu tentei acarinhá-la quando ela sofria nas suas fragilidades. E tentei puxar a sua orelha quando eu via que estava desviando do caminho. Vai, menina, lê lá no Evangelho. É isso. Esse é amar ao próximo como a si. Então vamos nos amar, nos vigiar, nos melhorar, para que a gente possa exercitar esse amor. Porque quando você olha no espelho e fala, Ivonete, puxa vida, né? Tu ainda continua com esse defeito, criatura? Ah, meu Deus, difícil conviver contigo, hein? Aí quando você encontra com outro, que tem aquele defeito da Ivonete, que você olha no espelho, você fala, eu sei como é, menina, eu sei como é, viu? Entendeu? É assim. Então, nós somos o nosso maior exercício no aprendizado do amor. Então, meus queridos, eu abri o Evangelho, queria ler no final, gente, bens a Deus como fala, né? Bom, enfim, eu acho que eu queria ter deixado mesmo para vocês essa mensagem, no momento em que nós passamos no nosso país, no nosso planeta, onde o amor, a tolerância, a paciência para com o outro tem que se redobrar, onde entender o ponto de vista do outro não é algo que tenha que nos maltratar. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem os seus gostos, cada um tem suas escolhas, cada um tem seus partidos políticos, cada um tem seus times de futebol e ok, podem não ser o meu. Isso não quer dizer que o meu seja o melhor. Apenas quer dizer que cada um tem a sua condição, a sua maneira de se colocar de forma diferente. E nós temos que respeitar. Então, no momento como esse em que nós estamos passando, em que, só abrindo um parênteses aqui, às vezes eu entro lá nas redes sociais e vejo umas colocações, umas preocupações tão fora de contexto para o momento que nós estamos vivendo. Então, assim, eu fico pensando, que me importa voto impresso, se 520 mil pessoas desencarnaram, porque é um processo delas, mas 520 mil famílias estão aqui sofrendo a dor da perda.
Então, assim, eu quero ocupar o meu tempo em não ir lá responder essas coisas. Eu quero ocupar meu tempo em dizer, vamos orar, vamos vibrar para melhorar a vibração do nosso país. Orar para pedir um mínimo de discernimento e consciência para quem pode fazer mais do que nós em termos social. Então, assim, vamos abrandar nosso coração, trazer Jesus para dentro dele e vamos amar essa criatura, que é a primeira que nós temos que cuidar. E aí vamos espalhar esse amor que a gente plantou dentro de nós para o outro que convive conosco, nossos companheiros, nossa família, nossos amigos. E aí a gente vai espalhando. Vamos ser uma luzinha, né? Nesse momento em que a Terra precisa tanto do melhor que cada um de nós temos. Todo mundo tem defeito, viu? Mas vamos, neste momento, despertar o nosso melhor para contribuir com a vibração do nosso planeta, com a vibração do nosso país, que é uma terra abençoada, sim. Então vamos, com muito amor no nosso coração, pedir para que Jesus envolva a nossa semana e que todos nós possamos ficar bem, com saúde e mais pessoas vacinadas para que todos nós possamos, dentro do possível e aos poucos, voltando à nossa vida, que daqui a pouco a gente possa realmente abraçar e sentir a energia amorosa do outro no nosso coração. Vamos nos preparar para receber todos esses fluidos amorosos, que certamente o plano espiritual que aqui está nos transmite. Vamos, neste momento, com os pés apoiados no chão, ter certeza que os nossos mentores estão a cuidar de nós. Estão neste momento na nossa frente, nos dando um passe energético, limpando todos os miasmas que estão nos nossos cabelos, no nosso peito, no nosso coração, tirando de nós todas as aflições, angústias, medo. E vamos imaginar que o nosso mentor, envolvido em luz, vai nos dando esse passe, tirando de nós toda a energia que nos enfraquecia, e neste momento eles derramam sobre nós uma luz branca clara que envolve toda a nossa cabeça, nossos ombros, nosso tórax, braços, toda a parte da barriga, coxas, pernas. E vamos nos sentindo envolvidos com essa luz que nos acalma, que nos protege, que nos encoraja. E vamos pedir a Jesus e a Mãe Maria de Nazaré que leve todo o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração e a nossa melhor energia para cada casa ao redor desta nossa casa de amor, para cada irmão que encontra-se na rua, para cada família que perdeu seus entes queridos,
para cada profissional da saúde que luta num trabalho incessante de cuidados e cura, para todos os profissionais da educação persistentes em manter vivo a possibilidade de ensinar, de passar conhecimento, de educar. A todos os profissionais, Senhor, que trabalham para manter a nossa cidade limpa, organizada. Para todos os profissionais que trabalham nos transportes, dia e noite, para que possamos nos locomover. Para todos os profissionais do campo, Senhor, que aram, semeiam, colhem o alimento para que possam chegar às nossas mesas. Para todas as empresas, Senhor, que empregam, que mantêm a economia do nosso país. Querido Jesus, envolve, Senhor, os nossos governos, cada governante, cada criatura que carrega nas suas costas a responsabilidade de servir. Querido e amado Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, despeja o teu amor e a tua misericórdia sobre a nossa fauna, nossa flora, sobre os mares e oceanos, sobre cada ser vivo, sobre toda a humanidade, sobre o nosso planeta Terra, os planetas vizinhos, o nosso universo e tantos outros que nós nem imaginamos dentro da nossa pequenez. Que o Senhor Mestre Jesus nos envolva, nos ampare e esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.